No meio de uma cidade tranquila dos Estados Unidos, existe uma casa que parece ter sido construída para enganar a própria realidade. Escadas que sobem e terminam no teto, portas que se abrem para o vazio, corredores que giram em círculos e janelas que não mostram nada além de paredes. Quem entra nesse lugar sente uma sensação estranha, como se estivesse sendo observado o tempo todo. Mas o mais perturbador não é a arquitetura. É o motivo pelo qual essa casa foi construída. Durante 38 anos, uma mulher ordenou que operários trabalhassem dia e noite, sem parar, como se a vida dela dependesse disso. E segundo a própria dona da casa, dependia mesmo, porque ela acreditava que espíritos estavam tentando matá-la e que apenas um labirinto infinito poderia mantê-la viva. Neste vídeo, você vai conhecer a verdadeira história da mansão Winchester, um dos lugares mais misteriosos já construídos. Vamos entender como uma herdeira milionária se transformou em uma mulher obcecada por construir uma casa sem fim, o que aconteceu após a morte de sua família, quais eram os segredos escondidos dentro da mansão e por que até hoje visitantes relatam fenômenos estranhos dentro do local. Ao longo dessa história, você vai perceber que talvez Sarah Winchester não estivesse apenas com medo. Talvez ela estivesse tentando se proteger de algo que realmente existia. E no final, uma revelação pode mudar completamente a forma como essa história é vista. Sarah Winchester não nasceu rica. Ela era uma mulher comum, inteligente, educada e com uma vida tranquila ao lado do marido, William Winchester, herdeiro da famosa empresa de rifles Winchester. O casal vivia bem, com dinheiro, conforto e uma filha que representava toda a felicidade da família. Mas tudo começou a desmoronar quando a filha do casal morreu ainda bebê. A perda foi devastadora. Sarah nunca se recuperou completamente. E anos depois, o destino trouxe outro golpe ainda mais forte. Seu marido morreu de uma doença grave, deixando Sarah completamente sozinha. Em poucos anos, ela perdeu a filha e o marido, e herdou uma fortuna gigantesca baseada na venda de armas que haviam tirado milhares de vidas. E foi nesse momento que algo dentro dela começou a mudar. Com o coração destruído e a mente cheia de perguntas, Sarah começou a buscar respostas no mundo espiritual. Ela queria entender por que tudo aquilo estava acontecendo com ela. Foi então que um médium revelou algo assustador. Os espíritos das pessoas mortas pelos rifles Winchester estavam buscando vingança. Segundo ele, Sarah e sua família estavam amaldiçoados. A única forma de escapar seria construir uma casa para os espíritos, um lugar onde eles pudessem vagar e nunca encontrar Sarah. E havia uma regra: a construção nunca poderia parar. Se a casa fosse finalizada, os espíritos finalmente a encontrariam. Sarah acreditou nessa profecia, e a partir daquele dia, sua vida passou a girar em torno de uma única missão: construir sem parar. Ela se mudou para a Califórnia e comprou uma casa simples, mas rapidamente começou a transformá-la em algo gigantesco. Operários foram contratados e trabalharam dia e noite durante décadas. Não havia um plano fixo. Sarah dava ordens estranhas, mudava decisões constantemente e criava estruturas sem sentido. Escadas que não levavam a lugar nenhum, portas que se abriam para quedas perigosas, corredores que terminavam em paredes. Tudo parecia um grande labirinto. Mas para Sarah, aquilo tinha um propósito: confundir os espíritos. Ela acreditava que as almas vagavam pela casa durante a noite e que, ao criar caminhos falsos, poderia evitar ser encontrada. E o mais curioso
é que ela mudava de quarto toda noite, como se estivesse fugindo de algo invisível. Dentro da mansão, existiam salas secretas e quartos que ninguém tinha acesso. Funcionários relatavam que Sarah passava horas trancada em um quarto específico, que ela chamava de sala de comunicação espiritual. Diziam que ali ela recebia instruções dos espíritos sobre o que deveria ser construído no dia seguinte. Algumas ordens eram tão estranhas que os trabalhadores não entendiam o motivo, mas mesmo assim obedeciam. Com o tempo, a casa se transformou em um verdadeiro quebra-cabeça arquitetônico. Mais de 150 quartos, dezenas de escadas e um número incontável de portas. Era como se a casa estivesse viva e mudando constantemente para proteger sua dona. Em 1906, um grande terremoto atingiu a Califórnia e parte da mansão desabou. Sarah ficou presa em um dos quartos e demorou muito tempo para ser resgatada. Quando finalmente saiu, ela estava assustada e disse que aquilo era um sinal dos espíritos. Eles estavam irritados. Para ela, o terremoto não era apenas um desastre natural, era um aviso. A partir desse momento, Sarah decidiu selar algumas partes da casa que haviam sido destruídas, como se fossem áreas amaldiçoadas, e ordenou que a construção continuasse com ainda mais intensidade. O labirinto precisava crescer, precisava confundir os espíritos, precisava protegê-la. Era como se ela estivesse correndo contra o tempo. Anos depois, Sarah Winchester morreu enquanto dormia. E no mesmo instante em que sua morte foi confirmada, os trabalhadores pararam tudo. Martelos foram deixados no chão, ferramentas abandonadas e a construção terminou ali, exatamente naquele momento. O mais estranho é que a casa nunca mais foi alterada, como se sua existência estivesse diretamente ligada à vida de Sarah. Desde então, visitantes relatam ouvir passos nos corredores, portas fechando sozinhas e vozes baixas durante a noite. Alguns dizem que veem uma mulher vestida de preto caminhando lentamente pelos corredores, observando cada detalhe da casa. Hoje, a mansão Winchester continua de pé, cheia de mistérios e perguntas sem respostas. Muitos acreditam que tudo foi apenas resultado da dor e da solidão de uma mulher que perdeu tudo. Outros acreditam que ela realmente estava fugindo de espíritos que nunca a deixaram em paz. Mas existe um detalhe que ainda intriga historiadores. Sarah deixou milhões de dólares em herança, mas não deixou nenhuma explicação sobre a mansão. Nenhuma carta, nenhum diário, nenhuma justificativa. Apenas uma casa cheia de caminhos sem saída. E talvez o mais assustador seja pensar que se a construção realmente mantinha os espíritos ocupados, o que pode estar vagando pelos corredores agora que ela não está mais lá? Muito obrigado por assistir. Até a próxima.